Olá, tudo bem com você? Olha, vim aqui gravar esse vídeo porque que acontece? Esses dias eu deixei uma caixinha de perguntas no Stories, tá? E a caixinha de perguntas, ela falava basicamente, a pergunta era: você acha que o clima impacta na queima da vela? Tá? Atrapalha a queima da vela? Essa foi a pergunta, tá? E teve algumas meninas que falaram que sim, tá? Teve outras meninas que falaram: depende. É só o pavio que importa, tá? Então, inclusive eu respondi no story, mas eu achei muito pertinente por causa de que eu tenho uma aluna que ela teve uma dificuldade esses dias com uma vela que ela sempre fez no mesmo pote de whisky, com o mesmo pavio, a mesma cera que ela sempre usou, e eventualmente não chegou na borda. E aí me remeteu a mesma questão da pergunta dos stories, tá? Eu falei qual é a resposta que eu acho a certa, tá? O que impacta na queima não é o clima, nem a estação que você está vivendo. O que impacta mesmo na queima é se a vela está num ambiente onde a temperatura está mais baixa, beleza? Então, por exemplo, se você fez a sua vela sempre nesse pote, tá? Sempre com esse pavio e sempre com essa cera e sempre deu certinho, o que acontece? O dia que você queima a vela com o ar-condicionado ligado, por exemplo, a vela que sempre fez a lagoinha e que sempre queimou normal, até a borda, lagoinha, em apenas 2 horas, tudo certinho, consumiu a cera toda, não fez tudo, nada. Com o ar-condicionado ela não chega lá, muitas vezes, tá? Já aconteceu isso comigo, beleza? Liu, por quê? Porque o que faz com que a vela queime a queima certa, né? A queima que funciona, né? Que você veleira quer. O que faz com que isso aconteça é o poder de queima ajustado, poder de queima adequado para fazer a queima acontecer. Se a temperatura está muito baixa, há frio no quarto ou variou a temperatura do quarto, o poder de queima é atingido imediatamente, porque concorda que essa cera é fria um pouco, concorda que ela tem a chama, mais trabalho para ela fazer queimar aquilo e chegar na borda. Então, basicamente é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Então, o que você precisa olhar? Não é só o clima. O clima impacta aonde? Em lugares onde você não tem calefacção. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, todas as casas você tem a calefacção que você liga. Se a habitação, o quarto, a sala onde você está queimando a vela, está na temperatura normal de sempre, tá? Temperatura ambiente 27 graus Celsius, por exemplo, acaba que não vai ter problema nessa queima. Por quê? Porque ela vai queimar como se não fosse inverno, por exemplo. Agora, você está aí no Brasil, é um dia mais frio, você tá no inverno, tá um outono da vida, sabe? Uma temperatura um pouquinho mais friozinho, vai mudar a sua queima, tá? Se você vê que a temperatura do espaço tá mais baixa, mais frio, né? Então, por exemplo, eu tenho alunas que quando começaram, hoje são veleiras mais 1K, há muito tempo, né? Quando elas começaram, alunas do Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? E quando começaram, achava que não era para ela, porque morava no lugar frio do Brasil, por exemplo. E ela achava nisso. Aí o que eu aconselho sempre? O princípio é seguir
como é que a gente ajusta o PQ. Tem um conceito, tá? Então, o que você faz? Ou você aumenta o diâmetro do pavio, ou você aumenta a distribuição de pavios, colocando mais de um, tá? E não necessariamente do mesmo que você já está usando. Ou você coloca uma cera mais mole, ou você altera a cera que você tem e deixa ela mais oleosa, para ela ficar mais mole, porque aí opõe menos resistência à queima, beleza? Então, assim, o que acontece? Você precisa entender o conceito. Essas alunas que moravam no sul, por exemplo, do Brasil, que moram até hoje, se tornaram veleiras mais um K porque elas ajustaram a queima delas para queimar lá onde estava mais frio. E não foi por isso que elas deixaram de vender a vela, de fazer mais de R$1.000 em apenas 3 meses. E de ter um negócio faturando bem. Beleza? Lembrando que não é só você aprender a fazer a vela, né? Tem a segunda parte que é colocar lá no mercado. Mas estamos falando num negócio do clima, né? E a questão da queima. Então, importa onde você mora. Você pode ajustar a queima da sua vela para ela chegar na borda e queimar a cera toda, seguindo o princípio do PQ, tá? Que eu acabei de mencionar aqui. Lembrando que o PQ, ele tem três, como se fosse um partido, eu falo, né? Que você tem em conta pavio, a cera e o diâmetro do vidro, tá? Pavio, cera, diâmetro do vidro, o PCD. Se você segue isso, não tem como você não chegar lá, beleza? Não tem como você não chegar lá. E aí a gente pode considerar como um anexo desse PCD a temperatura do ambiente, né? Então, é isso, tá bom? Tchau, tchau, beijinho.